Olá, somos do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal da Bahia e esse vídeo tem como objetivo mostrar de maneira básica a estratégia de controle override. Neste vídeo, iremos explorar um pouco a definição, alguns exemplos e também as vantagens e desvantagens do uso dessa estratégia. Definição: o que é controle override? O controle override é uma estratégia de controle clássica condicionada a uma restrição operacional. Quando usá-lo? Normalmente, essa estratégia é aplicada em sistemas que tenham um grau de liberdade limitado, ou seja, muitas variáveis a serem controladas e poucas variáveis a serem manipuladas, de forma a afetarem de maneira significativa o processo ou sistema. Também é utilizado em casos onde se deseja trazer o processo para um ponto de operação seguro, evitando assim a parada da planta e, consequentemente, atrasos na produção. Vejamos agora um exemplo. Neste exemplo, existem duas variáveis controladas, nível do tanque e vazão de saída. Como variável manipulada, temos apenas uma, a abertura da válvula de controle. Para cada variável controlada, temos seus respectivos controladores, nível, LC, e vazão, FC. HS é uma chave virtual que direciona para a válvula o sinal de maior intensidade que chega em sua entrada. Os dois controladores devem enviar para a chave virtual sinais de mesma natureza e com o mesmo range de trabalho. Neste exemplo, existe um controle por realimentação de vazão, enquanto o nível do tanque se mantém dentro da faixa operacional. À medida que o nível do tanque aumenta, o sinal enviado para o seletor tende a ser maior que o sinal enviado do controlador FC. Quando isto acontece, o controlador de nível assume a ação na válvula de controle, até que o nível do tanque volte à condição normal de operação. A ação dos controladores irá depender da ação do elemento final, que neste caso é a válvula de controle. Vejamos outro exemplo. Neste exemplo, o controle override é aplicado com o objetivo de evitar que a temperatura do material da serpentina atinja seu limite. Podemos observar neste exemplo que a escolha da chave virtual deve ser analisada de maneira cuidadosa em cada caso. Neste caso, o controlador TC1 tende a aumentar sua ação, pois a sua PV, em condições normais, está abaixo do setpoint. Por outro lado, tendo o controlador TC2 assumido o controle da temperatura do processo, o mesmo tende a enviar para o seletor um valor menor comparado ao enviado do controlador TC1. Aqui podemos ver de maneira simplificada a simulação do exemplo mostrado anteriormente do nível do tanque, onde há o controle de vazão e o controle de nível como restrição do processo. Vantagens e desvantagens. A principal vantagem do controle override é a possibilidade de realizar controle mesmo em sistemas onde não há grau de liberdade suficiente para a aplicação de controladores independentes. Podemos observar também que o override é uma possibilidade de ação corretiva em casos de condições operacionais inseguras, substituindo a possibilidade de trip ou parada do sistema. Existe um detalhe na aplicação do controle override que deve ser levado em consideração de forma que não venha a tornar-se uma desvantagem na aplicação do controle. Nos exemplos anteriores, não comentamos o comportamento das malhas inativas ao longo do tempo. Essas malhas podem entrar em saturação, pois o controlador, devido à ação do seletor, não percebe o resultado da sua ação.
Isso pode gerar complicações quando o mesmo for solicitado. Por fim, essas são as referências utilizadas para a elaboração desse vídeo, tanto a parte teórica como a parte das figuras e imagens.